Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós vamos ter a aula 6 de Análise Combinatória 2, da frente 3B. Antes de mais nada, a gente vai precisar passar pelo conceito de fatorial. Fatorial é uma conta matemática que é definida da seguinte maneira: seja n um número natural maior ou igual a 2. Então, n fatorial, que é definido aí por esse ponto de exclamação, é a multiplicação do n pelos seus números inteiros antecessores até chegar no 1. Então, por exemplo, a gente tem 2 fatorial é o 2 vezes 1, que gera 2. 3 fatorial é o 3 vezes 2 vezes 1, que gera 6. 4 fatorial é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que gera 24. 5 fatorial é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. E assim segue para todos os outros números naturais maiores que 5. Temos algumas observações importantes a fazer. Por exemplo, no 5 fatorial, você viu que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas a gente sabe que o 4 fatorial é justamente essa multiplicação do 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, quando você for abrir o 5 fatorial, como essa multiplicação do 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 faz parte da multiplicação do 5 fatorial, você não precisa abrir todo o 5 fatorial. Então, você pode escrever que o 5 fatorial é um 5 vezes o 4 fatorial. E como 4 fatorial, você também pode abrir um pouco mais e pode escrever que esse 5 fatorial é um 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E você pode escrever até o 2 fatorial também. Essa escrita, essa forma de abrir um fatorial até um outro fatorial pode ser muito importante, principalmente para simplificações de expressões. E outros dois detalhes bem importantes é, por definição, temos que o 1 fatorial é igual a 1 e o 0 fatorial também é igual a 1. Para entender melhor esse conceito de fatorial, a gente pegou 3 expressões aqui para calcular. Então, eu tenho 12 fatorial sobre 10 fatorial, o 10 fatorial mais 9 fatorial sobre 8 fatorial, e essa expressão aqui que contém o n sendo um número natural. Começando pela primeira expressão, 12 fatorial sobre 10 fatorial, é claro que você não vai calcular o 12 fatorial, o 10 fatorial e realizar a divisão entre esses números, porque são números muito grandes. Mas aqui a gente pode utilizar aquele conceito de abrir um número fatorial até um outro número fatorial menor que a gente desejar. E nesse caso é conveniente abrir o 12 fatorial até o 10 fatorial. Então, escrever que o 12 fatorial é igual a 12 vezes 11 vezes 10 fatorial e parar por aqui. Por quê? Porque a gente tem exatamente esse 10 fatorial no denominador. E dessa maneira, a gente pode fazer uma simplificação. Sobrando, então, apenas o 12 vezes 11, que gera o 144. Na segunda expressão, 10 fatorial mais 9 fatorial, tudo isso dividido por 8 fatorial, a gente segue a mesma ideia. A gente vai abrir todos esses fatoriais até o menor deles, e nesse caso o menor desses fatoriais é o 8 fatorial. Então a gente abre o 10 fatorial como sendo 10 vezes 9 vezes 8 fatorial e para aqui, que é o menor deles, e a gente abre o 9 fatorial, 9 vezes 8 fatorial e para no 8 fatorial. E neste momento, uma vez que você tem o 8 fatorial nessa parcela e nessa parcela, você pode simplificar com esse 8 fatorial do denominador. Restando então da primeira parcela o 10 vezes o 9 e da segunda parcela só o 9. E essa conta resulta, portanto, 99. A última expressão, a gente tem aí a variável n, mas não tem problema nenhum, o conceito é o mesmo. Você continua abrindo esses fatoriais até o menor deles. E nesse caso, o menor desses 3 fatoriais que estão presentes na expressão é o n-2. Então, abrindo o n fatorial, nós temos que é o n vezes o seu antecessor, que é o n-1, vezes o seu antecessor n-2 fatorial. E aqui eu vou parar aqui porque, como a gente já falou anteriormente, o n-2 fatorial é o menor dos 3 fatoriais. De maneira análoga, a gente tem que abrir o n-1 fatorial. E daí fica a multiplicação n-1 vezes o seu antecessor, n-2 fatorial. Para aqui, porque a gente já elegeu que esse aqui é o menor dos 3 fatoriais. E de maneira similar ao exercício anterior, nós temos o n-2 fatorial em ambas as parcelas. A gente pode simplificar esses n-2 fatorial da expressão. Agora, cuidado, porque no numerador sobra o n vezes o n-1, e no denominador vai sobrar esse n-1 da primeira parcela, e da segunda parcela
não aparece aqui, mas existe o 1 como elemento neutro da multiplicação. Então, na expressão do denominador aqui vai aparecer o mais 1. Então, perceba que a gente pode simplificar esse menos 1 com 1 mais 1, sobrando apenas n no denominador. E, mais uma vez, a gente pode fazer uma simplificação desses n, sobrando apenas o n menos 1 como resposta. E aqui eu trago o exemplo de uma equação envolvendo um fatorial. E aí eu digo para você tomar cuidado, principalmente com esse tipo de equação, onde você tem aqui uma expressão fatorial igual a 1. Trago aqui no balãozinho o lembrete de que a gente viu que 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1 por definição. Então a gente pode ter duas situações acontecendo aqui. Ou esse x² mais 3x menos 9 é igual a 0, aí ficaria 0 fatorial igual a 1, ou esse x² mais 3x menos 9 é igual a 1. Daí ficaria 1 fatorial igual a 1. Da primeira equação, nós teremos duas soluções, cujos números serão números irracionais. Da segunda equação quadrática, nós teremos outras duas soluções, o menos 5 e o 2. Portanto, essa nossa equação fatorial terá 4 elementos no nosso conjunto de solução. E agora eu vou voltar um pouco lá naquelas situações para resolver da página 7, que eu fiquei devendo na aula passada, o exercício 2, que pedia para resolver a equação abaixo. Perceba que nessa equação nós temos duas frações que envolvem números fatoriais e no lado direito da igualdade é simplesmente 6n menos 4. A grande dica para você resolver esse exercício é você simplificar essas frações. Então, você percebe na primeira fração, você tem o n fatorial em cima e você tem o n menos 2 fatorial embaixo. Você pode abrir esse n fatorial até o n menos 2 fatorial, porque o n menos 2 é um número menor que o n. E de maneira análoga, você vai fazer na segunda fração a mesma coisa, o mesmo procedimento. Você vai abrir esse n mais 1 fatorial, que é maior que o número n menos 1. Fica, então, o n vezes o seu antecessor n menos 1, vezes o seu antecessor n menos 2, e aí parou aqui, bota o fatorial ali, porque a gente tem esse mesmo n menos 2 fatorial no denominador. E na outra fração, você tem o n mais 1, vezes o seu antecessor n, vezes o seu antecessor n menos 1, e aí parou aqui, põe o fatorial, para você poder simplificar com esse n menos 1 fatorial do denominador. Realizando, então, as simplificações do n menos 2 com o n menos 2 e do n menos 1 com o n menos 1, e cada um em uma fração separada. E já realizando, então, a propriedade distributiva em ambas as parcelas, temos da primeira parcela n² menos n, e da segunda parcela n² mais n. Podemos, então, agrupar esse n² com n², ficando 2n, e esse menos n mais n se cancela. Passando, então, toda a expressão para o termo da esquerda da igualdade, a gente vai ter uma equação quadrática, que é possível ainda simplificar toda essa expressão por 2, ficando uma expressão mais simples para você poder calcular pelo Bhaskara, soma produto ou fatoração, a melhor maneira que você souber fazer. E aí nós encontramos dois valores como solução dessa equação quadrática, o n igual a 1 e o n igual a 2. Porém, o n igual a 1 não vai ser a solução para a nossa equação fatorial. Por quê? Por causa da condição de existência do número fatorial. Lembrando que o número fatorial só existe para um número natural. Então, nessa situação, se eu colocasse o n igual a 1 nesse denominador dessa primeira fração, eu teria 1 menos 2, gerando menos 1 fatorial, o que não pode acontecer. Por essa razão, o n igual a 1 não vai ser a solução dessa nossa equação. E o n igual a 2 pode ser solução da nossa equação, porque ele não dá nenhum problema em nenhum dos fatoriais. Portanto, nosso conjunto solução dessa equação é somente o elemento 2. E agora podemos falar, finalmente, do assunto desse capítulo, que é permutação. E para iniciar o assunto, eu trago um problema bem simples, só para a gente entender de como é que se forma a ideia da permutação. Então, imagine que Ana, Beatriz e Caio querem formar uma fila. De quantas maneiras diferentes eles podem fazer isso? Vamos denotar Ana, Beatriz e Caio pelas letras A, B e C, respectivamente. Então, se você for bastante organizado, você consegue escrever todas as possibilidades de filas com essas 3 letras. E aqui eu coloquei todas as 6 possibilidades. Fixando o A na frente, depois fixando o B na frente, depois fixando o C na frente. Perceba que eu fui bem cuidadoso e bem metódico na hora de montar toda essa
todas essas possibilidades para que eu não esquecesse de nenhuma delas. Mas como a gente viu pela aula passada, a gente pode calcular o número de possibilidades dessa fila pelo princípio fundamental da contagem. Então, uma fila que vai ter 3 lugares, para o primeiro lugar da fila você vai ter 3 opções de pessoa, ou Ana, ou a Beatriz, ou o Caio. Para o segundo lugar, aí, uma vez que uma pessoa já esteja posicionada, você vai ter 2 opções. E por fim, você vai ter uma única opção para o último lugar da fila. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem que 3 vezes 2 vezes 1 vai ser igual a 6 possibilidades. E a gente acabou de ver que essa conta do 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é que o próprio 3 fatorial. E aí sim, temos uma conexão entre o fatorial e esse assunto de permutação. A permutação sempre vai acontecer quando você tem uma certa quantidade de objetos e você quer apenas trocar esses objetos de lugar. Então você vai sempre começar com a quantidade de objetos que você possui e terminar com uma única possibilidade, acarretando então aí na multiplicação do fatorial. Por essa razão, quando você tem um problema onde você quer apenas trocar os seus objetos de lugar, significa que você quer permutar eles. Então, temos que a fórmula da permutação de n objetos vai ser o n fatorial. E quando a gente fala de permutação, a gente pode falar também de anagramas. O que é um anagrama? Anagramas são palavras que você consegue formar com as letras de uma outra palavra original. Então, neste caso, eu trago um exemplo. A palavra Roma é um anagrama da palavra amor. Você percebe que a gente tem exatamente as mesmas letras, só que em uma outra ordem. E um segundo exemplo, eu tenho que I am Lord Voldemort é um anagrama de Tom Marvolo Riddle, como você pode perceber neste diagrama. Agora, cuidado! Quantos são os anagramas da palavra banana? Perceba que nessa palavra a gente tem 3 repetições da letra A e 2 repetições da letra N. Então significa que eu não posso simplesmente fazer a permutação das 6 letras, porque, por exemplo, se eu permutar o primeiro A com o segundo A, eu vou continuar formando a mesma palavra banana. Então, neste caso, a gente tem que dar um jeito de retirar essas permutações das letras repetidas. E a gente consegue isso através da fórmula da permutação com repetição, onde você tem a permutação de n elementos, fazendo esse n fatorial, porém, aqui em cima a gente vai colocar o índice das letras que se repetem. E então, na fórmula, a gente vai ter a divisão do fatorial dessas quantidades de repetições. Então, no nosso exercício, teremos aqui a permutação das 6 letras da palavra banana, com 3 repetições da letra A e 2 repetições da letra N. Portanto, a nossa fórmula fica 6 fatorial sobre o 3 fatorial vezes o 2 fatorial. 6 fatorial é 720, 3 fatorial é 6 e o 2 fatorial é 2. E realizando essa operação, a gente chega em 60. Um exemplo muito bom e que já caiu num vestibular é esse exercício que fala que a figura a seguir representa a parte de um mapa de uma cidade onde estão assinalados a casa da Ana no ponto A e do Caio nesse ponto C. E um possível caminho entre a casa da Ana e do Caio. Qual o número total de caminhos distintos que a gente pode fazer de A até C, sendo que a gente só pode caminhar na direção norte e na direção leste? Uma primeira coisa que você pode perceber para resolver esse exercício são as quantidades de segmentos para o norte que você vai precisar para chegar de um caminho até o outro e as quantidades do caminho para o leste que você também vai precisar. Então, eu escrevi justamente o caminho traçado pela figura dada. Temos primeiro um deslocamento para o norte, depois um para o leste, depois para o norte, depois 4 para o leste, 2 para o norte, 1 para o leste e finalmente um para o norte. E você então poderia bolar vários outros caminhos, mas você percebe que à medida que você vai bolando os outros caminhos, sempre vai ter essa mesma quantidade de 5 caminhos para o norte e 6 caminhos para o leste. Então o que você está fazendo nesse exercício é apenas permutar essas letras N e L de lugar. Então, para resolver esse exercício, a gente vai fazer a permutação desses 11 elementos com 6 repetições de N e 5 repetições de L. Fica, portanto, 11 fatorial sobre 6 fatorial vezes 5 fatorial. E aqui, ao invés de eu calcular o 11 fatorial, eu abri o 11 fatorial até o 6 fatorial, porque eu consigo fazer uma simplificação.
E depois eu até coloquei em cores diferentes as demais simplificações que a gente também pode fazer. Então, do 2 e 5 com esse 10, do 9 com o 3, sobrando ainda um 3 aqui em cima no numerador, e do 8 com o 4, que vai sobrar também um 2 no numerador. Então, a gente tem o 11, o 3 da simplificação aqui do amarelo, o 2 da simplificação do verde e o 7 que a gente não simplificou com ninguém também. E essa multiplicação toda vai gerar 462 como resposta. E agora vamos para as situações para resolver da página 15. O primeiro exercício diz: num programa transmitido diariamente, uma emissora de rádio toca sempre as mesmas 10 músicas, mas nunca na mesma ordem. Para esgotar todas as possíveis sequências dessas músicas, serão necessários aproximadamente, e aí ele dá 5 opções, que varia de dias, anos e séculos. Se a cada dia ele troca a ordem dessas 10 músicas, então a gente precisa ver quantas são as possíveis permutações dessas 10 músicas. Seria, no caso, 10 fatorial, que calculando você vai obter, então, 3.628.800. Isso são quantidades de dias. Se você dividir por 365 dias do ano, você vai obter 9.941,91 anos, que a gente poderia, então, aproximar para uns 10.000 anos. E 10.000 anos equivale, portanto, a 100 séculos. Na segunda situação para resolver, temos o número de anagramas diferentes que podem ser construídos com as letras da palavra Vargas e que comecem e terminem com consoantes é: primeiramente, eu vou colocar as 6 casinhas da palavra Vargas e ficar atento à restrição de ter que começar e terminar com a consoante. Para começar com uma consoante, a gente tem então 4 opções: o V, o R, o G ou o S. A partir do momento que você escolheu uma das consoantes para a primeira casa, você passa a ter então 3 opções de consoantes para a última casa. Depois que você utilizou essas 2 consoantes, você já não tem mais 6 letras, você tem 4 letras, e essas 4 letras então podem permutar livremente nesse espaço do meio da palavra. Portanto, nós temos uma permutação de 4 elementos, só que observe que existem 2 As, então nós vamos ter 2 elementos repetidos. Pelo princípio fundamental da contagem, temos 4 vezes o 3 vezes a permutação dos 4 elementos restantes com 2 repetições. O 4 vezes 3 gera o 12 e a permutação do 4 com 2 repetições é o 4 fatorial sobre 2 fatorial. E aí a gente realiza a conta desses fatoriais e você vai ver que vai gerar o 144 como resposta. No exercício 3 temos: um clube resolve fazer uma semana de cinema. Para isso, os organizadores escolhem 7 filmes que serão exibidos um por dia. Porém, ao elaborar a programação, eles decidem que 3 desses filmes, que são de ficção científica, devem ser exibidos em dias consecutivos. Neste caso, o número de maneiras diferentes de se fazer a programação dessa semana é. Então, eu já organizei as 7 casinhas, representando aí os 7 filmes, e denotei por F1, F2 e F3 os 3 filmes de ficção científica. Como eles têm que ser apresentados em 3 dias consecutivos, aqui temos uma estratégia de juntar esses 3 filmes em um bloco só, como se fosse um bloco de filmes de ficção científica. Então, nós teremos aqui uma permutação de 5 elementos. Os 4 filmes restantes, mais esse bloco de 3 filmes. Dessa maneira, a gente garante que os 3 filmes vão estar sempre juntos, em um bloco só. Porém, a gente não pode esquecer que, apesar de eles estarem juntos em um bloco só, eles podem permutar entre si. Então, nós teremos, além da permutação desses 5 filmes, a permutação dos 3 filmes de ficção científica entre si. Então, pelo princípio fundamental da contagem, temos a permutação de 5 elementos vezes a permutação de 3, que gera 720 como resposta. E o último exercício fala que com 6 letras da palavra FUVEST podem ser formadas 6 fatorial, que é igual a 720, palavras, na verdade são anagramas, de 6 letras distintas cada uma. Se essas palavras forem colocadas em ordem alfabética, como num dicionário, a palavra de ordem 250 começa com, e aí ele dá algumas opções. Eu primeiro fiz questão de colocar aqui em cima da palavra FUVEST as letras em ordem alfabética, e eu vou começar com o caso 1, que é calcular todas as palavras que começam com a primeira letra, que é a letra E. Se eu fixar a letra E, sobram 5 letras para eu permutar
no restante da palavra. Então, eu tenho permutação de 5, que é 5 fatorial, que é 120. Ainda está muito longe da palavra de ordem 250. Um segundo caso seriam as palavras que começam com a letra F. Fixa, então, a letra F na primeira letra e aí permuta as demais letras. Teremos, então, a permutação de 5 elementos, de novo, 5 fatorial, que é igual a 120. Perceba que tínhamos 120 palavras que começam com E, mais 120 palavras que começam com F, totalizando 240 palavras. Já está ficando bem próximo da palavra que a gente deseja, de ordem 250. E no caso 3, vamos ver as palavras que começam com a letra S, porém, como estava muito próximo da palavra de ordem 250, a gente também vai restringir a segunda letra. Logo, começando com a letra S com a letra E, a gente tem 4 letras para permutar. E a permutação de 4 elementos é 4 fatorial, que gera 24. Se você somar todas essas quantidades, vai dar 264. Ou seja, já foram 264 palavras. Passou da nossa palavra de ordem 250. Então, a gente tem a garantia de que essa palavra de ordem 250 está justamente nesse conjunto de palavras que começam com a letra S e com a letra E. Portanto, a alternativa correta é a letra D. E então é isso, pessoal. Fechou. Partiu exercitar. Vamos fazer a leitura do capítulo lá que fala sobre análise combinatória e resolvam os exercícios. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!